Bem, tá aí o que você queria. Após comparar as atuais ações de Israel contra palestinos às ações da Alemanha nazista contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, o presidente Lula foi classificado como persona não grata por Israel e ainda ordenou que o embaixador brasileiro em Tel Aviv retorne ao Brasil. Tá aí o que você queria. Esse é mais um plantão do Meteoro. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com Ju Mascavo. E aí, Juliana, tudo certo? Sobreviveu Fala, aí? Guajeiro. Sobreviveu Sobrevivi. a ofegante epidemia do Rio de Janeiro em termos de carnaval e agora está aqui novamente no Plantão do Meteoro. Conta pra gente tudo o que aconteceu aí nessa semana na política internacional brasileira. Fala aí, Guajeiro. Bem, acabando com o domingo, o último domingo de carnaval, o presidente Lula deu uma declaração em tanta, numa entrevista coletiva na cúpula da União Africana, que aconteceu na Etiópia. E ele foi perguntado sobre a situação da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio. E aí ele deu uma resposta que a gente vai ver. Daqui a pouco a gente vai ver a resposta oficial da SECOM sobre toda essa repercussão. Já tem agora uma resposta oficial da SECOM sobre a repercussão dessa fala que a gente vai ver agora. Vamos nessa. Na tela. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Olha, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. Sabe? É preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. O Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, sabe, o Estado palestino. É preciso parar, sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Tá aí, ó, o papo na íntegra. A gente estava acostumado, né, na mídia hegemônica e por aí, só ouvir os cortezinhos, né, que interessava pra galera que estava querendo de alguma forma violentar ainda mais aí essa declaração, mas agora com um contexto, a conclusão pode acabar sendo outra, né, Ju? As pessoas acabaram se atendo muito à comparação, né, que pode ser problemática em alguns termos, mas o fato é tudo que ele fala antes e depois, ele reitera que está acontecendo um genocídio ali, né? Então, assim, pode ser complicado ele fazer essa comparação por causa, né, do sujeito que está sendo apontado ali, que é o Estado de Israel, né? O fato é que vários genocídios ocorreram na história da humanidade, né? E ele poderia ter feito essa comparação
com outros genocídios. Mas se a gente se ater aos fatos, é que mais de 30 mil pessoas já morreram por causa das ações do Estado de Israel, mais de 30 mil palestinos, entre esses 30 mil palestinos, mais de 10 mil crianças. E aí essa fala do Lula, ela acontece logo depois da Corte Internacional negar o pedido da África do Sul para a Corte intervir intervir numa ação de Israel, que Israel quer fazer uma incursão militar por terra em Rafah, que fica ao sul de Gaza, e onde está abrigando mais de 1,5 milhão de palestinos que foram se refugiar ali naquela área, e Israel está prometendo uma incursão militar ali. Inclusive, Netanyahu já falou que se não houver esse ataque, que a guerra vai estar perdida, e ele quer a vitória até o final, ele quer a vitória total, né? E aí a gente pode pensar que vitória total é essa que ele quer, né? Mas até os Estados Unidos já pediu um cessar-fogo, já tentou mediar um acordo, né, entre Israel e o Hamas. E esse acordo não foi para frente ainda, então não existe ainda um cessar-fogo. Existe a promessa de ataque a Rafah, então são 1,5 milhão de pessoas que estão ameaçadas. Há um ataque até o Ramadã. Se o Hamas não soltar israelenses que foram sequestrados lá naquele 7 de outubro, né, onde mais de 1.000 israelenses foram mortos pelo Hamas, né? Então, essa fala do Lula acontece quando a Corte Internacional não faz nada, né, em relação ao pedido da África do Sul. Na verdade, só fala que os direitos não devem ser... que Israel não pode atacar de forma a ferir os direitos internacionais. Sim. E a promessa, né, é uma promessa com um prazo, né, de ataque, uma promessa de ataque com um prazo. Então, até o Ramadã, até o início de março, é o prazo que o Hamas tem para devolver os sequestrados, e Israel pode atacar Rafah. Então, são mais de 1,5 milhão de pessoas que estão sendo ameaçadas, né? E já estão sofrendo com fome, com dificuldade de acesso à comida, à água, né? Inclusive, essa agência internacional da ONU de apoio aos refugiados palestinos no Oriente Médio, essa agência disse que que os recursos vão acabar agora em fevereiro, né? Porque os principais países que doavam para essa agência deixaram de doar porque houve uma acusação séria, né? Está havendo uma investigação, né, que parece que só vai terminar em abril, oficialmente, vão entregar um relatório oficial em abril. A ONU está investigando que agentes dessa agência da ONU participaram do ataque de 7 de outubro, colaboraram de alguma forma com o Hamas. Então, essa é uma acusação que Israel fez, e isso está sendo investigado, e por conta dessa acusação, dessa investigação, os principais países doadores para essa agência pararam de doar. O Lula, nessa fala na Etiópia, ele apoia a doação do Brasil a essa agência, mas não é ele que decide isso, né? E, assim, a repercussão dessa fala do Lula, a gente ainda vai ver durante a semana, durante um dia, durante 24 horas, o que aconteceu. Foi o que você falou resumidamente logo no início. O Netanyahu convocou o embaixador do Brasil para explicações.
essa convocação, essa presença do embaixador, ela aconteceu de manhã. O embaixador Frederico Maia, ele foi ver o ministro das Relações Exteriores de Israel. Ao invés de ser na casa de chancelaria, a portas fechadas, ao invés de ser uma conversa a portas fechadas, foi uma conversa na frente da imprensa, onde só o ministro falou, na frente da imprensa no Museu do Holocausto. Foi um pito, assim, né? E foi diante da imprensa e do embaixador, o ministro das Relações Exteriores de Israel declarou o presidente Lula persona não grata. E foi nesse contexto que o presidente Lula acaba convocando o nosso embaixador em Israel de volta. Se vamos parar as relações com Israel definitivamente, acho que não dá para dizer isso por enquanto. Mas dizer que essa ação do Lula é exacerbada ou que vai contra o que outros países estão fazendo, bem, Estados Unidos não está mais segurando a mão totalmente de Israel, já quer o cessar-fogo, né? E Israel não quer cessar-fogo, então Israel está contrariando um aliado que sempre foi aliado, né? E essa contradição é muito séria. França também já falou que o ataque em Rafah é um ponto de cisão. Então, o Ocidente está virando as costas para Israel. Desde dezembro, circulam notícias demonstrando quanto Israel está ficando isolado diplomaticamente, né? Então, já os países não querem mais vender armas para Israel. Então, esse ataque em Rafah, essa promessa de ataque em Rafah, está sendo um tiro no pé do Netanyahu. E o Netanyahu que tá aí, né? Tipo, já é uma figura política israelense já de décadas, né? E deixou muito claro as suas intenções. Aí ele e o seu governo, é importante que a gente entenda que quando se fala do Estado de Israel, do governo de Israel, você não tá falando do direito de haver Israel, né? Então você não tá falando nem do povo de Israel, nem do país em si, né? Tá falando, sim, nem daquela Israel bíblica, você tá falando do governo Netanyahu, o governo de Israel, que encontra oposição em Israel também e que, enfim, tem uma característica vocal, né, na política internacional, no que tange a desumanizar, né, a população palestina. Existe todo aquele contexto étnico, né, e tudo mais, e o apartheid social, que já vinha de vários anos, né, tudo isso já acontece tudo isso desde entra na décadas, conta. Então tudo isso entra na conta na hora que um líder como Lula está falando sobre o assunto, né? Sim, e a questão é que o governo Netanyahu se põe como para o Estado de Israel continuar existindo. O Estado da Palestina não pode existir de forma alguma, não pode existir nenhum palestino naquela área. Existem inúmeras distorções, enquanto né, as outras nações defendem a existência das duas nações, né? Isso é defendido, né? A existência das duas nações. Quanto à questão do genocídio, se pode haver comparação, pode não haver, bem, eu acho que a gente tem que começar a parar de se ater tanto a um ranqueamento do genocídio, né? Esse genocídio foi mais importante do que aquele. Dos dois jeitos, gente, né? As pessoas estão morrendo e ponto. E a gente tem que olhar para os genocídios que aconteceram e, ao invés de tentar ranquear qual é o mais importante, a gente tem que verificar qual contexto eles aconteceram, como foi possível acontecer, quais foram as tecnologias políticas usadas para ele acontecer. E a gente tem que trabalhar coletivamente
para que não ocorra outra vez genocídio. Né? Tem tudo isso. E reprimir o genocídio de acontecer. Assim. Essas comparações, né, Ju, elas também acabam minimizando às vezes, né? Sim, banaliza, né? Colocando em números, também. né? Então, tipo assim, não, morreram tantas milhões de pessoas de uma vez, não, agora morreram só 30 mil, como se isso fosse pouco, como se essas vidas não valessem tanto. Então, sim, essas comparações são perigosas, dá pra gente ver, né, a polêmica que deu. Mas eu queria encerrar aqui o nosso vídeo, então, com a declaração aqui da SECOM, respondendo, então, oficialmente, né, o governo Netanyahu, então, e essas ações de, enfim, né, de tornar o Lula persona non grata e tudo mais. A gente vai ver isso na tela agora. Vamos nessa. Eu venho aqui para dizer para vocês da minha primeira persistência em continuar lutando pela paz. A paz é a única possibilidade que a gente tem de construir desenvolvimento e melhoria de vida do povo. A segunda coisa, eu venho aqui para dizer da minha solidariedade ao povo palestino, porque há muitos anos eu defendo a necessidade do povo palestino ter seu território livre e soberano. O Brasil vai continuar, nos próximos anos, a defender o reconhecimento do Estado palestino como Estado soberano, não apenas pela ONU, mas também no território, para que os palestinos possam construir suas vidas em paz e com respeito do restante do mundo. Por isso eu quero agradecer à Liga Árabe, dizer para vocês da importância que vocês têm nesse processo de chamar a atenção da humanidade. E a gente acha que somente com o fim da guerra é que a gente pode construir o tão sonhado mundo de paz. Muito obrigado a vocês e queria dizer que a paz esteja com todos nós. Um abraço. Tá aí, com isso a gente se despede de mais um plantão do Meteoro. Estive aqui com Ju Mascavo, dá uma olhada aqui no trampo dela aqui nesse @, e também o Hugo Arriro e o plantão do Meteoro como um todo. Estamos juntos, até a próxima. Valeu, Ju! Tá aí, o papo tá dado pelo Barba. Valeu!